Bem-vindos ao Estruturas e Lógica. Na videoaula de hoje, nós vamos encerrar o detalhamento de armaduras de vigas. Lembrando que esses vídeos são orientativos. Antes de alterar as configurações do seu programa, verifique sempre qual é a versão vigente das normas que aqui foram descritas e a existência de outras normas que possam ter relação com os itens citados. Na última videoaula, nós terminamos a aba geral das opções de cálculo e hoje nós vamos continuar com a aba concreto. Primeiramente, verifique se o concreto que você definiu lá na lista de materiais está aqui e se as informações estão de acordo. Caso não lembre como criar novos tipos de concreto, assista à terceira videoaula de nome Materiais Concreto. Essa classe de cimento é uma classificação de acordo com o item 312 da Eurocode. Ela determina um coeficiente utilizado na definição da resistência de cálculo do concreto para idades inferiores a 28 dias. Comparando esse coeficiente da Eurocode com a nossa norma 6118, no item 12.3.3, achamos a seguinte correlação. Classe R para CP5 ARI, classe N para CP1 e CP2 e classe S para CP3 e CP4. Apesar desses parâmetros entrarem de forma igual nos cálculos, eles diferem um pouco entre as duas normas, então eu recomendo verificar esse ponto. A norma 6118, no item 8210.1, prevê a distribuição de tensões no concreto de acordo com o diagrama parábolo-retângulo, mas também permite a substituição pelo retângulo conforme essa primeira figura, muito semelhante à Eurocode. Aqui um detalhe importante. Apesar do cálculo do FCD ser o mesmo nas duas normas, a tensão de pico pela NBR prevê a multiplicação do FCD por 0,85. E isso não ocorre na Eurocode, então pode gerar divergência nos resultados. As próximas três abas possuem a mesma interface, diferindo entre armadura longitudinal, transversal e adicional. Assim como em concreto, verifique os dados referentes ao aço das armaduras. A classe de ductilidade, comparando os critérios da Eurocode com a NBR 7480, é classe A para CA60 e classe B para CA25 e CA50. Selecione as barras que deseja trabalhar e o diagrama tensão-deformação. Comparando esses diagramas com a nossa norma 6118, o primeiro corresponde à armadura passiva, conforme o item 836, e o segundo à armadura ativa, conforme o item 845. Encerrando as configurações de cálculo, salve no formato que deseja, conforme explicado na aula anterior, e dê um OK. Agora vamos em padrão de armadura. Como muitos parâmetros, assim como na aula anterior, eu vou manter somente aqueles pertinentes às normas. Na primeira aba, geral, nós vamos em espaçamento de barra preferencial. E aqui nós podemos definir um espaçamento entre as barras, conforme o item 18322 da 6118. Mas esse aqui ele é um valor desejável. O robot ele vai tentar atendê-lo, mas os limites finais são conforme a Eurocode. Caso queira definir os padrões da Eurocode, eles se encontram no item 8.2. Aqui embaixo você pode determinar o uso de barras longitudinais dobradas. Os critérios são estabelecidos conforme os itens 18.2.2 e 18.333 da 6118. Aqui um detalhe importante, houve um erro na tradução, é comprimento da ancoragem. Agora clicamos em ancoragem. O primeiro item não deve ser selecionado, uma vez que somente o comprimento do trecho reto é correspondente ao comprimento de ancoragem conforme a nossa norma. E esse item aqui ele vai considerar o comprimento do trecho reto mais o comprimento do gancho como comprimento de ancoragem. Depois você pode selecionar se deseja que o robô utilize laços. E aqui embaixo, na ancoragem de armaduras inferiores, que é abordado no item 18.3.241 da 6118, você pode deixar em alto para que o robot calcule automaticamente o comprimento de ancoragem nos apoios conforme a Eurocode, ou você tem a opção de especificar um valor fixo conforme os critérios abaixo. Em geral, a Eurocode especifica esses padrões de forma muito semelhante com a NBR. Caso tenha interesse em comparar, o item da Eurocode é o 844, que discorre sobre o comprimento de ancoragem, e os itens 9214 e 9215 sobre a ancoragem em apoios extremos e intermediários, respectivamente. Verifique sempre os demais itens antes de continuar. Nas abas referentes a armaduras inferior e superior,
você pode definir os critérios do número de camadas em uma seção transversal, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Pode-se ainda estabelecer normas para a diferença de diâmetro entre essas camadas. Em armadura transversal, com relação à norma, nós vamos primeiro na posição dos estribos em extremos e vamos definir um espaçamento com relação ao apoio de 0, já que ele deve começar no encontro da viga com o apoio. O espaçamento entre estribos é definido automaticamente conforme o Eurocode, mas esses valores eles podem diferir um pouco e os critérios são um pouco diferentes. Sugiro você fazer os cálculos do valor máximo conforme o item 18332 da NBR 6118 e colocar em uma lista, assim como os outros espaçamentos menores. O mesmo subcapítulo apresenta outras diretrizes referentes aos estribos. Em carga suspensa, pode-se definir como esses casos podem ser combatidos, ou seja, com a redução do espaçamento entre estribos ou uso de barras dobradas. E a armadura de apoio, você pode definir estribos adicionais nos apoios a partir de uma determinada largura. Definidas as barras transversais, vamos em armadura estrutural. Com relação à norma, o único item que podemos alterar é a armadura de retração, ou de pele, que deve ser adotada a partir de uma certa altura de viga. A 6118, no subcapítulo 17.3.5.2.3, exige armadura em vigas com altura maior que 60, e o item 18.3.5 diz que o espaçamento máximo deve ser de 20 cm ou d sobre 3. A altura, nós devemos colocar 0,61, pois 60 cm ainda não precisa de armadura de pele, somente acima deste valor. Por fim, pode-se alterar o formato dessas barras, armaduras longitudinais e estribos, definir o gancho que você deseja, entre outros valores. E feito isso, salve o modelo como você preferir. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida referente ao que foi aqui discutido, ou referente a outros itens que eu não citei, façam suas perguntas nos comentários e eu vou responder assim que possível. Obrigado e até breve.